Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Que bom que aqui estamos novamente para adorar a esse que é digno, que é merecedor de toda a nossa adoração. E aqui nós marcamos esse encontro. Que bom que você veio. Que bom. Olha para o seu irmão do seu lado. Que bom que você está aqui nesta noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A gente não pode se abraçar, né, beijar, mas fala aí com seu irmão, que bom que você veio. Glória a Deus por isso. Nós vamos continuar com esse mesmo Espírito, nos derramando diante do Senhor. Nós vamos declarar que a tua igreja te adora. Você adora ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos declarar com este cântico: tua igreja te adora, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque só o Senhor é merecedor da nossa adoração. As mãos se levantam.
propósito de te adorar, de bendizer o teu santo nome, ó Pai. Por isso nós te pedimos, Deus, receba a nossa adoração, receba todo o nosso louvor, porque só o Senhor é merecedor, Pai. Oh Deus, como é bom sentir o agir do teu Espírito Santo sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Deus. Muito obrigado, Pai, por cada vida que adentrou este santuário, cada família aqui representada, ó Pai, que o Senhor toma nas tuas mãos. Abençoe a cada um, meu Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Amém, Jesus. Fala conosco nesta noite, através dos louvores, através da tua palavra que iremos ouvir nesta noite. Que o Senhor receba, Pai, toda a nossa adoração, porque o Senhor é bem-vindo neste lugar. Amém, a tua igreja te adora em espírito e em verdade. Perdoa, Deus, as nossas falhas, como somos falhos pecadores, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aumenta cada dia, Deus, a nossa fé em Ti. Desperta, Senhor, aqueles que dormem, aqueles que se encontram enfraquecidos. Deus, tem misericórdia, que eles possam sentir o privilégio de Te servir, de Te buscar em espírito e em verdade. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando. Lugar seguro. Este cântico tremendo também. Nós vamos celebrar a este Deus maravilhoso. Todos os dias, vem esse povo de nós.
está feliz nesta noite? Dão glória. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oh, glória a Deus. Deus é muito bom. 2 Coríntios 9, acho que todos nós sabemos de cor, versículo 7. 2 Coríntios 9, 7. Ele nos diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque Deus, Ele ama ao que dá com alegria. Amém? Eu vou convidar a irmã Lourdes, ela tem uma palavra para a igreja. Ela é da nossa ação social. Você veio preparado então com o seu dízimo, com a sua oferta, seu quilo, com a sua vida em primeiro lugar. Você deposita no altar do Senhor. Eu estou depositando o meu coração, quero que você também deposite o teu coração no altar do Senhor em primeiro lugar. Então se coloque de pé e vamos louvar, e você pode ofertar neste momento durante este louvor. Se não for para te adorar, Senhor, para que eu nasci? Não é verdade? Para que nós nascemos? Para adorar ao Senhor.
Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. O Anderson vai orar por nós neste momento, agradecendo as ofertas. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de poder te adorar. Amém, Jesus. Na beleza da tua santidade, ó Deus, nós sentimos a cada momento a tua presença, Pai. Aleluia. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, neste momento, Abençoa, os teus filhos, ó Deus, que puderam ofertar, dizimar, ó Deus, em nome de Jesus, que haja, ó Deus, mantimento na casa dos teus filhos, ó Amém, Pai. Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe essa noite Amém, para Jesus. poder ouvir a tua voz. Receba, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração diante de ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Também é um texto bem conhecido. O livro é bem lá para o finalzinho do Velho Testamento. É difícil às vezes encontrar. Abacuque 3. 2 versículos bem conhecidos nossos, que tanto fala aos nossos corações. Abacuque 3, versículo 17 e 18. Esperar os irmãos acharem. Amém? Amém? Está procurando? Abacuque 3, 17 e 18. Eu estarei lendo 17, os irmãos leiam 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Novamente o 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Todavia, nós devemos nos alegrar no Senhor. Feche os teus olhos, nós vamos declarar com este cântico. Antes de ouvirmos a palavra do Senhor esta noite, nós vamos declarar este cântico. Que ainda que a figueira não floresça, que ainda não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei todavia. Eu me alegrarei no Deus da minha vida. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, tantas tragédias, tantas coisas horríveis. Mas todavia nós devemos nos alegrar no Senhor. Porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada. Nós temos que viver pela misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é essa que se renova a cada manhã. Então que este possa ser o desejo do nosso coração. Louve, faça deste cântico uma oração para a sua vida. Que todavia, a qualquer instante, a qualquer momento, você possa louvar ao Senhor. Ter este desejo no coração de louvar, de buscar o Senhor, em nome de Jesus. Mais
maravilha, Deus, poder entoar louvores ao teu nome. Sim, Deus. Louvores que falam aos nossos corações. Nos alegramos, Que este possa ser o desejo do nosso coração. Te louvar, te buscar, te adorar em todo instante. Mesmo nos dias maus, o Senhor está conosco. O Senhor se faz presente conosco, Pai. Por isso nós te adoramos, nós te bendizemos nesta noite. Em nome de Jesus. Usa o teu servo neste momento. Continue a abençoar a vida do teu servo, dando sabedoria, dando saúde, dando força, discernimento a ele, Pai, a cada dia. E abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e nos dê entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Graça e paz, meus irmãos, amém? Amém? Amém. Esse é o dia que nos fez o Senhor? Como o ensaio ficou muito razoável. Vamos de novo? Esse é o dia que nos fez o Senhor? Alegremo-nos e regozijemo-nos no Senhor, né? Isso é o que diz a palavra de Deus. Esse é um dia de alegria, né? Podermos estar na presença do Senhor, não é, Godinho? É um motivo de alegria para cada um de nós. Meus irmãos, estamos felizes em ver alguns rostinhos, né, que a gente não via há algum tempinho. Dá para matar a saudade, né? Haroldo, Valéria, Claudinho, né? Trabalhando, tá aí de volta com a gente aí. Meus irmãos, visitantes, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu vou dar aqui alguns avisos bem curtos e rápidos. Essa semana nós temos aí mais ou menos, né? Temos o feriado de carnaval, mais ou menos. Ele não vai nos afetar, tá bom? Domingo que vem, pela manhã, escola bíblica dominical, normalmente, às 9 horas da manhã. Domingo que vem, 9 horas da manhã, nossa escola dominical, ela vai acontecer normalmente. Irmã Leozete, a oração é todo domingo? Não, foi só hoje? A minha amada esposa pede para eu trazer um aviso para vocês. Nós estamos, meus irmãos, no projeto de regularização do nosso imóvel, né? E para isso a gente precisa trabalhar muito esse ano. Então nós teremos agora um almoço já em março, né? Agora no mês de março nós já teremos um almoço. E, meus irmãos, às vezes eu falo isso com algumas pessoas da minha família, né? Só na igreja mesmo que isso acontece. Você dá o produto para fazer o almoço e ainda compra o próprio almoço, né? Daqui a pouco a gente vai começar a passar a lista daquilo que você pode nos ajudar para a gente poder fazer o almoço. E aí no mês de março a gente começa a vender os ingressos, tá joia? Se você também quiser adotar esse projeto, nós temos ali 2 envelopes. Um envelope, a adoção do seminarista. O segundo envelope, um caixa de reserva para a regularização do nosso imóvel. Estão ambos adesivados, estão lá no nosso suporte de envelope. Meus irmãos, nós estamos aí na nossa série Uma Vida com Propósitos. Eu acredito que você está seguindo lá, acompanhando a jornada 40 dias de propósito. Se você não está, ainda dá tempo, né? Amanhã a gente ainda vai chegar ao 15º dia de propósito. Estamos chegando quase no meio, não é? Mas você ainda pode nos acompanhar. Todas as manhãs eu estou encaminhando ali ou meia-noite, ou 5 da manhã, ou 7 da manhã, dependendo de como está o meu sono. Quando eu consigo acordar às 5 horas da manhã, eu coloco lá às 5 horas da manhã. Quando eu sinto que eu não vou conseguir, eu jogo para você meia-noite. Você viu que você vai receber meia-noite. Mas de toda maneira, eu quero que você amanheça e já receba uma oração. Então, por isso que eu estou enviando tão cedo, né? O pastor está me acordando. Meus irmãos, antigamente eu gravava a devocional, lembro? Gravava, mandava todo dia. Fiz 1 ano de devocional, gravando todo dia. E tem um amigão meu, um amigo, o Vinícius, ele mora lá no Rio. E ele me ligou e falou, ele me chama de Nanico, né? O que será, né? Ele falou, Nanico, você está me acordando todo dia às 5 horas da manhã, cara. Então, se você está sendo acordado, né? Desliga lá a internetzinha,
porque eu vou continuar mandando, né? E aí na hora que você ligar a internet, você vai receber, tá joia? Porque eu preciso que seja assim. O intuito de jornada de 40 dias de propósito é que você acorde e receba uma palavra e uma oração. É para abençoar a sua vida. Mas, aqui na igreja também estamos na jornada. Hoje nós chegamos ao 5º dia, né, a mensagem de número 5 dentro do livro Uma Vida com Propósitos. Você recebe pela manhã a devocional e de noite você recebe um capítulo do livro. Pastor, eu não estou com tempo para ouvir. Não tem problema, tá bom? A campanha é de manhã, a campanha é a devocional. O livro é para você ter, para te edificar, para te abençoar. Se você conseguir, beleza. Se você não conseguir, não deixe de participar do da manhã. Esse que é importante. Até porque o livro você vai ouvir aqui comigo, né? Chegamos então aí no 5º dia. Convido você a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 4, versículo 14b. Tiago, capítulo 4, versículo 14b. O tema da nossa reflexão é enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E esse texto, eu nem vou abrir, meus irmãos, de tão pequeno que ele é, né? Ele diz assim: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Você já pensou sobre isso? O que é a sua vida? O significado da sua vida? Como você enxerga a sua vida? Só um assovio aí. Como você enxerga a sua... É o problema de ser dentuço, né? A gente fala essas coisas assim, a gente assovia junto. O que é a sua vida? Não é? O que ela significa para você? Meus irmãos, cada pessoa vai enxergar a vida de um modo diferente. Há algumas pessoas que, não entendendo o significado da vida, elas dizem: a vida é um quebra-cabeças, né? E meu irmão, minha irmã, tem uma pessoa aqui na igreja, fera de quebra-cabeça, é a nossa dona Sandra, não é, irmã Sandra? A Sandra e a Raquel, elas montam uns quebra-cabeças. Eu ganhei um de presente, né, quando eu mudei. Elas me deram um do Hulk, já montado, porque se dependesse de eu conseguir montar aquilo tudo. Esses quebra-cabeças de 5.000 peças, 7.000 peças, 8.000 peças. E é fácil, Sandra? Demora um tempo, não demora? Algumas pessoas imaginam que a vida é como um quebra-cabeça. É difícil, né? Às vezes a gente já montou um quebra-cabeça daquele pequenininho de 10 peças, mas um de 5.000 peças, não é mole não. Oi? 3.000 peças, é muita peça. Tem uma maneira de montar, tem macete para levar, para conseguir. E tem gente que acha que a vida é assim, né? Um quebra-cabeça, que tem que descobrir os macetes, que tem que realmente se desdobrar para descobrir os seus significados. Tem aqueles que acham que a vida é um carrossel. Você já andou no carrossel? Aquele carrossel do minhoca, é uma minhoca, né? Eu acho que é uma minhoca, aquele negócio, uns goma amarelo que tem um dentão, né? Aquele carrossel, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Tem gente que acha que a vida é um carrossel. Você está sempre girando no mesmo lugar, uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo. Pensando nisso, um pensador chamado, claro, né, que ele teria que pensar se ele era um pensador, chamado Anais Nin, ele disse o seguinte: não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. E talvez o motivo de muita gente enxergar de forma errada a vida, ou de forma diferente, o Jefferson enxerga de uma maneira, a Sandra enxerga de outra, o Haroldinho enxerga de outra, é porque cada um de nós aqui tem um perfil. Cada um de nós realmente olha para a vida de um modo diferente, interpreta de um modo diferente. E na verdade, meus irmãos, sempre será assim. Tem gente que é mais otimista, não é verdade? Tem gente que é mais pessimista, tem gente que é mais confiante, tem gente que é menos confiante, e cada um vai olhar a vida de uma perspectiva
e vai entender a vida de uma maneira diferente. Mas na verdade não importa muito o modo como nós enxergamos a vida, segundo os nossos conceitos, segundo as nossas características. O que importa mesmo, meus irmãos, é como Deus, Ele enxerga a vida, e se faz necessário que nós passemos a enxergar a vida com os olhos de Deus. Porque se a gente deixar o nosso pessimismo ser o óculos para nós vermos a vida, não vai dar certo. Por outro lado também, se a gente deixar o nosso otimismo, também não vai dar certo. Em algum momento isso vai nos prejudicar. Mas segundo a Bíblia, Deus, Ele vê a vida de uma maneira, e nós precisamos olhar para a vida com a mesma perspectiva de Deus. E olha, isso é importantíssimo para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso sucesso enquanto ser humano. A Bíblia, ela nos mostra que Deus, Ele vê a vida como um teste. Aqui, no texto de Tiago, capítulo de número 4, 14, parte B, tem uma continuação. O que é a vossa vida? Ele diz, olha, a vida, ela é um vapor. Ela logo começa e daqui a pouco ela se dissipa. Ela realmente é curta. A vida realmente é transitória. Se ela é curta para nós, imagine para Deus. Se a vida é curta para nós, que vivemos aí de 80 a 90 anos, imagine para Deus, que é eterno e infinito. Então Deus, Ele diz, olha, a vida humana é transitória. E é essa vida transitória, o modo como nós a administramos, ou seja, como nós a vivemos, que determinará se nós iremos habitar a vida eterna, aí sim uma vida plena, uma vida completa, uma vida sem fim, no céu ou longe do céu, no inferno. Ou seja, para você e eu irmos ao céu, aos olhos de Deus, e essa é a realidade, tudo dependerá de você ser aprovado ou não nessa vida. Então a vida é ou não é um teste? A vida é um teste. Principalmente aos olhos do Senhor, a vida é um teste. Porque nós chegaremos ao final, e queira Deus, pela sua graça e misericórdia, que ao final desse teste nós sejamos aprovados. Porque ai daquele que for reprovado nesse teste. Através dessa vida presente, o Senhor, Ele nos testa. Essa vida, ela é uma prova, não é, Claudinho? Essa vida é uma prova. Essa semana, eu estou falando com o Claudinho, que a semana a gente conversava sobre isso, né? Essa vida, ela realmente é uma provação. E o que será que Deus testa, né? Se é uma prova, todo mundo aqui já fez prova em algum momento da sua vida. E quando nós vamos fazer uma prova, a prova ela tem algumas disciplinas, algumas coisas que caem ali na nossa prova. E o que será que Deus, Ele testa nessa vida a respeito de nós? Meus irmãos, eu falava com a minha mãe essa semana, há uma coisa da qual nós não falamos mais, e eu falei isso com ela num dia. No mesmo dia eu li esse capítulo, né, do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, e ele falava exatamente da necessidade de nós sermos aprovados nisso daqui para irmos ao céu. O que? Deus testa o nosso caráter. E a gente conversava, e a gente falava lá na casa dela exatamente sobre isso. Não falamos mais da importância do crente ter caráter. Você sabe o que é caráter? Todos nós sabemos. Mas sério mesmo, qual foi a última vez que você chegou e ouviu uma ministração ou um louvor qualquer falando sobre a importância do caráter? A Liz ontem ela me perguntou o tema da mensagem para escolher as músicas, e eu falei com ela, olha, sobre as outras coisas que eu vou falar para frente é fácil. Agora o caráter, puxando pela memória, talvez eu só poderia falar sobre o hino Barnabé. Um homem de caráter, de fé, natural de Chipre, filho da consolação.
Mas, meus irmãos, é importante entendermos que Deus, Ele testa o nosso caráter. Nós falando dele ou não, o Senhor vai testar o nosso caráter da mesma maneira. Antigamente, se alguém virasse e chegasse para você e dissesse assim, se você dissesse para alguém, aliás, eu sou crente, aquela pessoa iria confiar em você completamente, plenamente, totalmente. Eu conversava com os alunos lá do seminário e dizia para eles, um pastor que quer comprar um carro, se ele chega num banco e ele fala, eu sou pastor, ele não compra. Não estou falando nada da minha cabeça não, meus irmãos, estou falando porque alguns anos atrás, quando a gente foi comprar o nosso, qual a sua profissão? Pastor. Não damos crédito para pastor. Se à época eu não trabalhasse para a associação, não teria conseguido. E eu me lembro que uma vez, enquanto na vida secular, no trabalho, atendia um cliente de uma livraria evangélica gigantesca da nossa cidade, e ele me dizia assim, olha Fabrício, vou te mostrar uma coisa aqui. Ele me mostrou um bolo assim, não estou exagerando não, de cheques sem fundo, de crente também, de igreja. Meus irmãos, o Senhor, Ele testa o nosso caráter. O cristão hoje, ele não está muito preocupado com o seu caráter, e o caráter, ele é o que a gente conversava, né mãe? O caráter, ele é testado nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Se somos fiéis às coisas pequenas, seremos nas grandes e vice-versa. Há uma história que diz que uma vez um pastor assumiu uma igreja numa cidadezinha bem pequena, uma cidadezinha de interior, mais interior do que a nossa, né? Cidade bem pequena, cidade muito pequena, e o pastor foi pegar um ônibus, estava conhecendo a cidade, e o pastor pegou o ônibus e tal, e estava indo trabalhar na igreja, e passou pela roleta, e pagou a passagem, e recebeu o troco, e foi embora. E quando o pastor ele começou a descer a escada do ônibus, ele percebeu que o troco estava errado, estava a mais, e aí ele voltou, e falou com o trocador, olha aqui, rapidinho, eu sei que o ônibus tem que movimentar, mas você me deu o troco a mais. E o trocador falou, eu sei. Você não é o novo pastor da igreja? Da cidade? Sou, assumi essa semana. Eu sei. E eu estou desejando muito ir lá no domingo, então eu resolvi fazer um teste no seu caráter. Vou estar lá domingo. Meus irmãos, isso é uma realidade. Se o ser humano, ele testa o caráter do outro ser humano, você imagina se Deus, ele não se importa com isso? Deus, ele se importa com o nosso caráter. Essa vida, ela é um teste, e Deus, ele testa o nosso caráter o tempo todo. Jesus, ele disse que a palavra do crente, ela tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Cristo estava falando de quê? De caráter. Se eu falar que eu vou fazer uma coisa, eu tenho que fazer. Se eu falar que eu não vou fazer uma coisa, eu não vou fazer. E eu não tenho que ficar jurando, para as pessoas acreditarem. A pior coisa do mundo é quando alguém diz, eu juro, porque ela precisa fortalecer o seu argumento para alguém acreditar. Mas o cristão, ele tem que dizer, eu vou fazer, e ninguém duvidar, porque isso significa ter caráter. No céu só vai entrar quem tem caráter. Ou a gente consegue imaginar aqui, será que algum de vocês, ou eu mesmo, consigo imaginar um mau caráter vivendo no céu? O único mau caráter que já habitou no céu foi expulso de lá. Ele queria o trono, Deus, ele nos testa, a vida é um teste. Segundo teste, o Senhor, ele testa a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Como você avalia a sua fé? Se fosse necessário você avaliar a sua fé hoje, avaliar a sua fé agora,
É como aquela velha brincadeira, né? Você é um crente que fede mais ou fede menos, né? Como é que está a sua fé? De muita fé ou de pouca fé, né? Crente bully, né? A gente precisa avaliar a nossa fé. E fé, meus irmãos, significa persistir, mesmo quando a vida tenta te puxar para trás. Porque se a vida é um teste, é natural que algumas coisas tentem nos puxar para trás. E é aí que a fé vai residir. E é aí que Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida, para ver o nosso limite, a nossa persistência, a nossa confiança. A vida vai tentar nos puxar para trás e a fé vai nos impulsionar para frente. Meus irmãos, presta atenção nessa história. Essa semana a Liz e eu vimos uma coisa. Uma das coisas mais engraçadas que eu já vi até hoje. Foi na segunda, nem lembro mais. Na sexta. Na sexta-feira, a gente foi no shopping lanchar. Vamos no shopping, lá no lado do Claudinho lá. Vamos no shopping. Chegamos lá tarde já, 8h30 da noite. Que a gente resolveu assim de última hora. Estava chovendo. E aí a gente, até nos atender, já era 9h30. E eu falei, Liz, olha, a gente vai comer rápido e o shopping vai fechar. Não deu outra. O shopping fechou. Primeira coisa que eles fizeram, desligaram as escadas rolantes. Beleza, tranquilo. Vamos embora? Comemos. Vamos embora? Vamos embora. E aí, meus irmãos, tinha uma escada, que é a escada de descer, lá na Iugoslávia, né? Lá embaixo, lá no fim do mundo. E a escada de subir, pertinho da gente, mas estava desligada. Um senhor teve a brilhante ideia de descer pela escada de subir, afinal de contas ela estava desligada, e ele começou a descer. Duas meninas vinham atrás, começaram a descer. Liz e eu pensamos, vamos descer também. E aí vem o livramento do Senhor. Antes da gente pisar no primeiro degrau, eu tenho para mim, não querendo julgar, porque o shopping já estava fechado. Alguém estava olhando na câmera, alguma coisa assim, ligaram a escada. Meus irmãos, foi tão engraçado. Por quê? Segurei a Liz, conseguimos sair da escada sem entrar na escada. As duas meninas desceram no máximo 3 degraus. Pararam, deixaram a escada trazer de volta. Tranquilo. Mas o senhor já tinha descido bastante. E a gente ficou olhando e a gente pensou, ele deve fazer igual as meninas, né? Deixar a escada trazer de volta. Ele, não. Eu vou descer por aqui. E, meus irmãos, a gente começou a olhar ali, já está rindo, porque foi muito engraçado. O senhor começou a descer. Só que eu não sei, eu acho que alguém estava operando aquilo, porque a escada estava muito rápida. E o senhor descendo e a escada correndo ao contrário, e ele não saía do lugar. À medida que ele não saía do lugar, ele resolveu intensificar. Então ele começou a conseguir sair do lugar. E a escada começava a querer trazer ele para cima, e ele começou a intensificar. Um senhor já de idade. E ele começou a conseguir, ele conseguiu chegar no meio da escada. Chegou no meio, a escada lá é muito grande. Quando ele chegou no meio da escada, eu acho que ele cansou. E aí ele parou. E a escada trouxe ele tudo de volta de novo. Ele já estava quase lá embaixo. Mas, irmão, a gente não aguentou, não. Porque a gente já estava torcendo. A gente realmente se debruçou, né? Ficou olhando o senhor descendo a escada. A gente estava torcendo para ele conseguir. E ele começou e desistiu. A escada trouxe ele de volta. E aí a gente começou a rir. Aí foi uma situação constrangedora. Porque as meninas começaram a rir. A gente começou a rir. Ele vendo a gente rindo. Aí acabou, né? Mas a vida é assim. O Senhor, Ele coloca alguns testes diante de nós, aonde parece que a vida é uma escada rolante ao contrário. E ela está tentando nos levar de volta e a gente está avançando. É mais ou menos igual cair numa corrente, né, na praia. Você quer sair, ela te puxa, você vai, ela te puxa. A escada é a mesma coisa. Deus, Ele nos testa em situações dessa maneira, aonde nós só conseguimos continuar se nós realmente nos apegamos ao Senhor e confiamos no Senhor. Meus irmãos, a carinha de tristeza do Senhor foi... Eu nem sei por onde que Ele desceu, né? Porque Ele nem desceu junto com a gente.
Ele já estava quase lá embaixo e não aguentou continuar. Mas tem muita gente assim, né, na vida, nos testes que o Senhor nos dá. Às vezes a gente está lá embaixo, quase chegando e não chega. Me lembro muito do pastor Marco Aurélio, pastor da igreja Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, uma ministração que eu ouvia e ele falava exatamente sobre isso. A vida é um teste e Deus ele está na torcida, ó, vai, um teste de obstáculos, né, uma corrida de obstáculos. Vai o Will está correndo e vem um obstáculo e o Will pula, e Deus vai, pula o Will, e aí vem um outro obstáculo, esse obstáculo só dá para passar para baixo, e aí o Will abaixa, e Deus está na torcida, vai meu irmão, estou com você, vai, e o Will está indo, e a linha de chegada está ali pertinho, aí o Will desiste, e aí Deus fala, que isso, eu estou aqui, eu estou na torcida com você, eu estou junto com você, por que você está desistindo? Desiste não, né, Will? Desiste não. Deus ele testa a nossa fé. Terceiro e último, Deus ele testa também, meus irmãos, a nossa obediência. A palavra diz que a obediência é um requisito para sermos amigos de Deus. Se vocês me obedecerem, vocês serão meus amigos. E quando a sua obediência é colocada à prova por Deus, você é aprovado ou reprovado? Você costuma passar ou você costuma reprovar? Será que há um lugar no céu só para os desobedientes? A gente vai chegar no céu, Jesus vai falar aí, vem cá, sei lá, vem cá Pedro, mostra a casa aí para Sandra. E aí a Sandra vai lá com Pedro, o apóstolo, né? E aí Pedro vai falar, aqui Sandra, ficam os desobedientes. Eu acho que não vai ter um lugar assim lá. Porque o céu, ele é um lugar para obedientes, o céu é um lugar para amigos de Deus. E a obediência que Deus deseja, meus irmãos, isso aqui é importante, ela é uma obediência que não é fundamentada no medo, ela é uma obediência fundamentada no amor. A gente vê muito isso no contexto religioso, né? O crente obedecendo a Deus por medo. O crente ele é dizimista porque ele tem medo de ser castigado se ele não for dizimista. Não é nada disso, Deus ele não vai castigar ninguém que não for dizimista. Deus ele quer isso, a oferta, a adoração dessa maneira, por amor. Se não for por amor, ele não quer nada, porque ele não precisa disso. Deus ele quer a nossa presença na sua casa, no templo, para louvá-lo, para adorá-lo, por amor. Não por medo, se eu não for lá na igreja, Deus vai destruir a minha vida, porque tem gente que acha que Deus é assim, né? Já viu aquela história, Agostinho de Hipona falava sobre isso. Tem gente que imagina Deus como uma criança com um graveto, aonde nós, seus servos, somos as formigas, e Deus ele está assim, vou te esmagar. Não é assim. Agostinho falava sobre isso. Deus ele nos quer aqui nesse templo, nessa casa, porque nós o amamos. Por que nós vamos na casa do nosso pai e da nossa mãe? Porque nós os amamos. Não é por obrigação que você vai ali. E Deus sendo o nosso pai, ele nos quer na sua casa por amor, não por obrigação ou medo. E em qualquer outra área da sua vida em que você seja obediente ao Senhor, o Senhor ele quer a sua obediência por amor. Porque se fosse pelo medo, pensa comigo, ele tem todos os recursos existentes para pôr medo no nosso coração. Meus irmãos, sinceramente, quem é mais capaz de causar o medo no coração humano? O diabo ou Deus? As pessoas têm mais medo do diabo, não é? Eu posso dizer para você que eu tenho mais medo de Deus. Só que Deus ele não deseja que a gente tenha medo dele. Claro que nós devemos ter temor a ele, mas esse temor não é um temor medroso, é um temor de respeito, é um temor amoroso. É completamente diferente. A obediência é extremamente importante. O problema é que o ser humano é falho na obediência.
E é por isso que a vida é um teste, e Deus, ele testa a nossa obediência. Você já viu, você já deve ter visto, tem uma pegadinha que passa no SBT, na Globo, sei lá, acho que é no SBT, aonde tem uma praça, um monte de gente na praça, tem um botão vermelho grandão e uma placa com uma seta: não aperte esse botão. E aí as pessoas olham e vem o botão, vem a placa, está dizendo: não aperte esse botão. E aí as pessoas apertam o botão, e aí todo mundo que está na praça finge que morre, né, ao mesmo tempo, e a pessoa fica meio apavorada. Tem uma outra pegadinha mais antiga ainda, na praia, uma parede mais altinha, um buraco escrito: não olhe no buraco, né, Godinho? Não olhe no buraco. Todo mundo olha, leva uma tortada, não é? E o cara fica com raiva, mas está escrito: não olhe no buraco. E essas pegadinhas, elas realmente só funcionam porque o ser humano, ele é desobediente por natureza. Desde pequenininhos, nós já nascemos desobedientes. É por isso que as crianças precisam ser ensinadas, doutrinadas. Eu sei que eu já contei essa história aqui na igreja, para os mais antigos, mas tem muita gente nova na igreja. Eu vou contar a história do meu dente. Meus irmãos, quando eu era pequeno, ainda sou, né? Quando eu era criança, vivia lá na casa, eu na casa da minha mãe em cima, na casa de baixo meu primo. E meu primo sempre gostou de luta. Lá com uns 11 anos de idade, ele já fazia karatê, capoeira, jiu-jitsu, taekwondo. 11 anos de idade. E eu lutava o quê? Nada, filho. Nada. Pequeno, assistimos o quê? Karate Kid. Olha que filme bom para uma criança ver. E aí a gente terminou de assistir Karate Kid. A minha mãe viu na nossa cara que a gente queria descer e brincar daquilo que a gente viu. E aí ela falou assim: ó, você não desce e não luta karatê com seu primo, porque se você quebrar esse dente, você vai apanhar. Meus irmãos, a obediência natural do ser humano, como todo bom filho, o que eu fiz? Desci e lutei karatê com ele. O problema é que ele lutava e eu não. Um outro problema é que o quintal da minha avó não é aquele quintal de vó, gramado, bacana. É um quintal de ardósia. E aí meu primo fez uma arminha de isopor e falou assim: Fabrício, aprendi essa semana a desarmar os outros. Aponta essa arminha de isopor para mim. Meu irmão, eu só vi a bicuda na beiça. Pum! Depois disso, eu só senti o gostinho da ardósia. Pau! E aí botei a mão, claro, na hora. Cadê os dentes? Quebrei os dentes. E aí, eu nem sei mais quem chamou minha mãe. Eu sei que meu primo chorou mais do que eu, né? Chorou. E aí veio a minha mãe. E como toda boa mãe, na hora de socorrer o filho, me deu uma coça. Eu pensei, ela não está entendendo a situação, né? Eu preciso de socorro, cadê o SAMU, né? E ó, flapo, né? E meu primo chorando. E eu, meu filho, sou eu que estou apanhando, não é para você chorar, não. É a desobediência. A desobediência, meus irmãos, ela começa lá na infância, quando a gente é pequeno, né? A criança, ela começa a desobedecer e ela começa a achar legal desobedecer. Já viu que ela dá uma risadinha meio sem vergonha? Não põe o dedo na tomada, não. E vai e põe o dedo na tomada. Então a desobediência, ela é uma coisa nata do ser humano, nativa do ser humano. E é por isso que Paulo, ele diz: olha, vocês são como uma criança, ou seja, vocês teimam em ser desobedientes. E é por isso que nessa vida, meus irmãos, que é um teste do nosso Senhor, o que é a vossa vida? É um teste breve. O Senhor, Ele testa a nossa obediência. Nós vemos isso na pessoa de Cristo Jesus,
O Senhor, diante da cruz, ele diz, ele quer ir para a cruz? Cristo quer a cruz? Ele diz, Senhor, eu não quero isso não. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas porém, contudo, no entanto, todavia, seja feita a tua vontade. E aí o Senhor Jesus, ele nos dá uma lição de obediência, não é? Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E sendo a vida um teste, nós precisamos, como Abraão e tantos outros, buscar a aprovação do Senhor. Concluindo, meus irmãos, em Lucas 16, versículo 10, a parte A, diz que quem é fiel nas coisas pequenas, também será fiel nas coisas grandes. Eu já falei isso aqui nessa noite. E Deus, ele não nos dará a vida no céu se nós não formos capazes de sermos fiéis na vida aqui na terra. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Mas para isso, meus irmãos, caráter, fé e obediência. Quero terminar contando uma lenda para você. Você já deve conhecer essa lenda, uma lenda muito famosa, a lenda do rei Arthur, né? Rei da Bretanha. E essa lenda, ela diz o seguinte, que havia a profecia de que viria um rei, e esse rei seria extremamente nobre, e ele iria governar a Bretanha com muita honra, com muita sabedoria, com muita coragem, com muita humildade. Só que ele teria que passar por um teste. E o teste se consistiria em remover uma espada de uma pedra, a famosa Excalibur. E aquela espada, ela estava enfiada naquela pedra, e aquele que conseguisse de forma digna remover aquela espada, receberia o reino. Muitas pessoas tentaram, diversas pessoas tentaram, soldados, políticos, camponeses, gente de todo tipo que você pode imaginar, tentou tirar aquela espada e ninguém conseguiu. Até que aparece Arthur, um soldado, mas um homem de caráter, de fé, de obediência. E quando aquele homem, ele pega aquela espada, as pessoas se debruçavam sobre a pedra e puxavam, e ela não saía de forma alguma. Arthur não tem dificuldade em remover a espada. A espada, ela vem para Arthur. E ao passar naquele teste, ele recebe o reino. E o que eu aprendo com essa lenda, meus irmãos, é que a vida é assim. A vida é um teste. A vida é como essa espada cravada em uma pedra, em uma rocha, e a rocha é Cristo. E só consegue ser aprovado quem tem caráter, fé e obediência. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Nós podemos enxergar a vida de muitas maneiras diferentes. Talvez a vida para você é um quebra-cabeça, talvez para você é um carrossel, sei lá. Tem tanta gente que vê a vida de um modo diferente. Mas eu convido você nessa noite a se desfazer da sua visão e olhar as coisas com a perspectiva de Deus. Durante toda a nossa vida, a palavra diz que contados estão os vossos dias. Só que a gente esquece disso. Contados por quem? Contados por Deus. Deus é o único que determinou uma quantidade de dias para cada um de nós. E segundo essa determinação, Ele traça alguns testes para a nossa vida. E às vezes você diz assim, estou passando por uma prova. Você já falou isso? Você já pensou que talvez você esteja de fato passando? Porque às vezes a gente fala da boca para fora sem pensar. Estou passando por uma prova, mas talvez você esteja passando de verdade por uma prova. Prova a prova ou prova reprova.
E quando alguém passa em uma prova, quem fica feliz? Fica feliz aquele que passa, mas fica muito mais feliz o mestre, porque o mestre, ele entende que ele conseguiu passar a lição. O Senhor, ele nos quer aprovado. Tem muita gente que acha que o Senhor nos quer reprovados, que o Senhor envia testes para nos reprovar. Não é verdade. O Senhor é o mestre por excelência, como já diz aí o Augusto Cury, se eu não me engano. É o mestre por excelência, ou Max Lucado, agora eu não sei mais. Mas o Senhor é o mestre por excelência, e todo mestre de excelência, ele quer a aprovação do seu discípulo. Viva de forma a imitar a Cristo. Imite a obediência, imite a fé, o caráter, e eu tenho certeza absoluta que você viverá os propósitos do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque é uma honra e um privilégio estar aqui nessa casa. Amém, Jesus. Em nome do Senhor, trazendo uma mensagem que vem do trono, Pai. E se essa palavra, ela fizer semente em apenas um coração aqui nessa noite, eu já estou feliz, ó Pai. Mas se ela germinar em todos, eu estou radiante, ó Pai. Porque a vontade do Senhor deve ser manifesta aqui nessa casa. Amém, Jesus. E a vontade do Senhor é que cada um de nós, seus filhos e filhas, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanharão pela rede, passem a enxergar a vida com os olhos do Senhor. Porque quando nós enxergamos a vida com os olhos do Senhor, não tem como sermos reprovados, ó Pai. O Senhor nos municia, o Senhor nos aperfeiçoa e fortalece. Pode vir provação, pode vir dia mal, pode vir prova, pode vir tentação, pode vir o que for. Nós vencemos à medida que olhamos as coisas com os teus olhos, ó Pai. Se porventura a nossa visão está embaçada, se porventura os nossos pecados atrapalham a nossa visão, que o Senhor faça, Pai, eu te peço, uma obra em cada um de nós. Amém, Jesus. Nos aperfeiçoa, Pai, para que possamos viver cada um dos propósitos. E aí nós viveremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, acima da mediocridade. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nos ensina a vermos a vida com os teus olhos. Abençoa o teu povo, abençoa a casa do teu povo, abençoa a família do teu povo. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, podem continuar de pé. Com esse último louvor nós estamos encerrando. Meus irmãos, eu vou para a porta novamente, né, como na semana passada. Só faça aquele mesmo pedido, né? É porque eu tenho sentido o desejo de estar ali mais próximo de vocês. Mas só não vamos aglomerar. Eu quero te cumprimentar, desejar a bênção sobre sua vida. Uma semana de muita paz e de muita graça. Na quarta-feira nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos encerrar com este cântico, rompendo em fé. Vamos declarar com este cântico que a nossa fé possa aumentar a cada dia mais no Senhor. Cada vez que a nossa fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vamos declarar com este cântico.
uma semana de muita graça, de muita bênção, de muita unção sobre você, e que agora o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo Eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor seja conosco e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.